L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando Pra Acabar com Juízo, episódio 166, sua leitura semanal do Antiédipo. Eu tô meio perdido aqui nos horários na vida, são 9h20 daqui, eu tô meio desorientado hoje. Fiz um dia de batata, parei na cama ali e fiquei meio em posição batatal, assim, fui fazendo rizoma com a cama. Isso acontece às vezes. Eu lembrei que eu tinha que fazer esse negócio de podcast. E tamo aí na atividade. Sem muitas novidades, pelo menos que eu me lembro agora. Então, vamos direto pra leitura. Só contem como é que vocês estão, cada um no seu canto aí. Contem, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Por aqui tudo bem. E vamos que vamos, batalhando agosto aí, já mais da metade do ano já, né? Bora lá. A gente tá, vou botar o despertador, a gente tá no famoso final do capítulo 3. Tava vendo aqui que não faltam tantas páginas assim, cara, pro final do capítulo 3. Estamos entendendo pouco, mas não podemos dizer que não estamos avançando. Sempre de olho aqui no gravador, que às vezes tenho deixado na mão. Eu espero que vocês estejam escutando bem. O número da página, então, é a 310. Tem uma quebrazinha de parágrafo aqui a esse respeito. Mas eu vou voltar no período anterior só para recapitular, porque eu não faço ideia do que a gente estava lendo. Nesse sentido, não foram... que era mais valia maquínica, né? Nesse sentido, não foram as máquinas que fizeram o capitalismo, mas ao contrário. O capitalismo é que fez as máquinas e não para de introduzir novos cortes, graças aos quais ele revoluciona os seus modos técnicos de produção. Demorou. A esse respeito é preciso ainda introduzir vários corretivos. É que esses cortes levam um certo tempo e têm uma grande amplitude. A máquina capitalista diacrônica nunca se deixa revolucionar por uma ou várias máquinas técnicas sincrônicas. Nunca confere aos seus cientistas e técnicos uma independência desconhecida nos regimes precedentes. Nunca confere aos seus cientistas e técnicos uma independência desconhecida nos regimes precedentes, né? Então aqui eles trazem essa ideia de a máquina capitalista diacrônica, bem estruturalista, né, de alguma forma isso aqui, de uma continuidade de forma, né, nunca deixa revolucionar por uma ou várias máquinas técnicas sincrônicas, né, que são as que se colocam no tempo da história, uma forma de conteúdo. Nunca confere a seus cientistas e técnicos, né, esses que inventam essas máquinas técnicas, uma independência desconhecida nos regimes precedentes. Isso porque eles ainda estão falando de máquina social e máquina técnica, né, ainda não chegou na parte de como se relaciona o terceiro tipo de máquina, né, que estão sempre misturados, mas a máquina desejante. Né. Sem dúvida, ela pode deixar certos pesquisadores, matemáticos, por exemplo, esquizofrenizar no seu canto. Esquizofrenizar tá entre aspas, né? Tipo assim, deixa os caras pesquisar a doideira que eles quiserem aí, deixa eles serem felizes aí. E fazer passar fluxos de código socialmente descodificados que eles organizam em axiomáticas de pesquisa dita fundamental, pesquisa de base. Mas a verdadeira axiomática não está aí. Os pesquisadores são deixados tranquilos até certo ponto. Pode fazer sua própria axiomática. Mas chega o momento das coisas sérias, ou como já diria Stenger, né, o trabalho sério lá que ela fala. Tem hora que é coisa séria. Por exemplo, a física indeterminista, nos seus fluxos corpusculares, deve reconciliar-se com, entre aspas, o determinismo. Então você pode viajar na maionese do conhecimento aí na sua pesquisa, mas tem uma hora que isso aqui tem que ter uma certa utilidade, né, tem que ter um certo determinismo, tem que falar de coisa séria. No frigir dos ovos, como eles colocaram anteriormente, mas não sei se isso vai ter a ver, tem que ser a ver com uma certa utilidade industrial ou comercial, né? A verdadeira axiomática
é da própria máquina social. Então, aí veio aí depois a máquina técnica, a máquina social, que substitui as antigas codificações e que organiza todos os fluxos descodificados, inclusive os fluxos de código científico e técnico, em proveito do sistema capitalismo e a serviço dos seus fins. Eis porque é frequentemente observado que a Revolução Industrial combinava uma elevada taxa de progresso técnico com a manutenção de uma grande quantidade de material, entre aspas, obsolescente, fecha aspas, com uma grande desconfiança em relação às máquinas e às ciências. Uma inovação só é adotada a partir da taxa de lucro que o seu investimento dá graças à diminuição dos custos de produção. Senão o capitalista mantém o equipamento existente pronto para investi-lo paralelamente em um outro domínio. Isso é bem interessante, né? Um conjunto de invenções que já existem, mas talvez comercialmente ainda não podem circular, né? Tem isso também. Na nota de rodapé 86 vocês têm o Paul Baran, que viveu de 1910 a 1964, e Paul Marlor Suisse, que viveu de 1910 a 2004. O Capitalismo Monopolista, de 1966. É o livro deles, né? Portanto, a mais-valia humana guarda uma importância decisiva, mesmo no centro e nos setores altamente industrializados. O que determina a diminuição dos custos e a elevação da taxa de lucro por meio da mais-valia maquínica não é a própria inovação, cujo valor não é mais mensurável do que o da mais-valia humana, e nem mesmo a rentabilidade da nova técnica, encarada isoladamente, mas sim o seu efeito sobre a rentabilidade global da empresa nas suas relações com o mercado e com o capital comercial e financeiro. Eu acho que isso ficou, apesar de meio batido, ficou meio claro, né? Passar meio rápido, ficou meio claro, eu acho. Isso tudo implica encontros e recortes diacrônicos, como é visível desde o século XIX, por exemplo, entre a máquina a vapor e as máquinas têxteis ou as técnicas de produção de ferro. Em geral, a introdução das inovações tende sempre a ser retardada para além do tempo cientificamente necessário, até o momento em que as previsões de mercado justificam sua exploração em grande escala. E até aqui também acho que eles vão entrar nesse detalhe, né, que possa se produzir algum desejo para consumir esse tipo de inovação, né, porque às vezes tem uma inovação, é meio uma vibe. Às vezes já tem inovação, ela tecnicamente já existe, mas não tem o que fazer com ela, né? Não tem o que se desejar com ela, não tem o que se consumir com ela. É um pouco a vibe do Piquenique da Estrada, né? O romance russo dos irmãos, deixa eu ver aqui, eu adoro esse livro, é um livro muito bom. Piquenique na Estrada. Piquenique é uma palavra difícil de escrever. Piquenique na Estrada do Arkady e do Boris Strugatsky. São dois irmãos russos, né? E uma ficção científica na qual, de repente, um bando de tralha alienígena cai na Terra, né? Em algumas zonas. E é o livro que gera o filme Stalker, né? Do querido Tarkovsky, né? Andrei Tarkovsky. E a humanidade, né, fica meio colapsada, fica meio zureta depois desse passeio alienígena pela Terra, que não é tanto uma invasão, mas uma passagem, isso que é interessante, né? Uma ficção sobre uma passagem alienígena, não uma invasão alienígena, no qual eles deixam uns cacarecos para trás. E aí nessas zonas tem várias disfunções ou funções ou distorções do tempo e do espaço, e algumas bugigangas que tem, tipo, energia ilimitada, tem umas coisas muito doidas, assim, né? Tem umas coisas que não obedecem às convencionais leis da física do mundo, né, da Terra. E a humanidade começa a ficou meio biruta, uma das coisas é porque tem acesso a essa tecnologia e fez disputas com essa tecnologia, mas também ficou meio perdida, né, com essa tecnologia. E aí tem uma hora que um cientista fala, é como se dessem pra gente as ferramentas e a gente sabe usar elas, mas a gente não sabe para que elas servem. Você tem um dado interessante, né? Às vezes é isso, a tecnologia já está lá, mas não tem porquê, não tem um desejo ainda formado, ou não se sabe para que faz com aquilo, né? Mas alguma coisa se faz com aquilo, né? Só que no caso do capitalismo, para ter uma certa rentabilidade e para ser investível, né? Acho que é isso que eles estão falando, é preciso produzir também um desejo, né? Preciso produzir ainda mais nessa escala
industrial. Industrial, é preciso ter um desejo de massa a respeito de tal ou qual inovação. Por isso que está aqui, voltando, né? Em geral, a introdução das inovações tende sempre a ser retardada para além do tempo cientificamente necessário, até o momento que as previsões de mercado justificam sua exploração em grande escala. Também neste caso, o capital de aliança exerce uma forte pressão seletiva sobre as inovações maquínicas no capital industrial. Em suma, onde os fluxos são descodificados, os fluxos particulares de código que tomaram uma forma tecnológica e científica são submetidos a uma axiomática propriamente social muito mais severa do que todas as axiomáticas científicas, mas também muito mais severa do que todos os antigos códigos sobre codificações desaparecidas. A axiomática do mercado capitalista mundial. Porque antes se podia fazer uma descoberta, se podia escrever-se algo sobre algo, se podia investigar sobre algo, havia uma liberdade maior, né? Agora quase como se isso fosse mantido, entre aspas, né? Mas tem uma coisa de segredo industrial, né? De segredo tecnológico mesmo, para segurar uma patente e não vazar ela, né? E alguém achar a utilidade antes de quem é possuidor da patente, né? Então, fora que todas as invenções devem ser subordinadas, né? Todas as descobertas, invenções, inovações têm que ser subordinadas. Tudo que é criativo vai ter que ser subordinado de alguma forma ao capital e ao lucro. Em resumo, os fluxos de código que o regime capitalista liberta, entre aspas, né, na ciência e na técnica, engendram uma mais-valia maquínica que não depende diretamente da ciência nem da técnica, mas do capital, e que vem se juntar à mais-valia humana e corrigir a sua baixa relativa, de modo que a mais-valia maquínica e a mais-valia humana constituem o conjunto da mais-valia de fluxo que caracteriza o sistema. Então, a mais-valia de fluxo que caracteriza o sistema é essa soma da mais-valia humana e a mais-valia maquínica. O conhecimento, a informação e a formação qualificada são partes do capital, entre parênteses e entre aspas, capital de conhecimento, fecha parênteses e aspas, tanto quanto o trabalho mais elementar do operário. E assim como encontrar, depois isso aqui vai virar, né, no Platô 2 tem uma frase que é bem deles, né, que é: oferecem lápis e cadernos às crianças, assim como oferecem paz e picaretas para os trabalhadores, né? Tem essa coisa aí no Mil Platôs, volume 2, né? Tudo é palavra de ordem, né? Postulados de linguística. Postulados de linguística, plural tá fora. E assim como encontrávamos na mais-valia humana, enquanto resultante dos fluxos descodificados, uma incomensurabilidade ou uma simetria fundamental, entre parênteses, sem limite exterior algum assinalável, fecha parênteses, entre o trabalho manual e o capital, ou antes, entre duas formas de dinheiro, também aqui não encontramos na mais-valia maquínica, que resulta dos fluxos de códigos científicos e técnicos, comensurabilidade ou limite exterior algum entre o trabalho científico ou técnico, ainda que altamente remunerado, e o lucro do capital, que se insere numa outra escrita. Sob este aspecto, o fluxo de conhecimento e o fluxo de trabalho encontram-se na mesma situação determinada pela descodificação ou desterritorialização capitalistas, que eu ainda não entendi a diferenciação que eles fazem aqui de descodificação e desterritorialização. Mas demorei. E aí, gentilmente, aqui a gente chega no próximo parágrafo, que chama 3.9.7, antiprodução. Tema interessante e importante, que remete lá no capítulo 1 ao corpo sem órgãos, né? Talvez a gente consiga passar por ele inteiro hoje, que é possível. Se eu sou 2 páginas aqui, a gente está lendo mais rápido. Eu e as vozes da minha cabeça, né? Eu e vocês estamos lendo mais rápido. Mas se é verdade que a inovação só é aceita porque traz consigo um aumento do lucro graças à diminuição dos custos de produção e por haver um volume de produção suficientemente elevado para justificá-la, o corolário que daí decorre é que o investimento na inovação nunca é suficiente para realizar ou absorver a mais-valia de fluxo produzida tanto de um lado como de outro. Não entendi muito bem essa frase, mas temos uma nota de rodapé 87. Sobre a concepção de amortização que essa imposição implica, conferir, novamente, Paul Baran e Paul Sweezy, o capitalismo monopolista. Interessante, uma boa referência aí. Vamos ver se tem em português esse livro.
Cara, tem que ver aí qual é desses economistas, né, que o Deleuze e o Guattari vão atrás, mas também não parece nada muito... em espanhol aqui já chegou rapidinho. Em espanhol ficou O Capital Monopolista, tem um subtítulo: Ensaio sobre a Ordem Econômica e Social dos Estados Unidos. Engraçado. Ainda está gravando? Está gravando. Só para ter uma ideia do índice, né? A corporação gigante, introdução, a corporação gigante, a tendência crescente dos excedentes, a absorção dos excedentes, consumo e investimento dos capitalistas, a absorção dos excedentes, as campanhas de venda, a absorção dos excedentes, governo civil, a absorção dos excedentes, militarismo e imperialismo. Ah, que interessante, né? Tudo o que a máquina capitalista vai absorvendo esses excedentes. Sobre a história do capital monopolista, o capitalismo monopolista e as relações raciais, caramba. Sobre a qualidade da sociedade capitalista monopolista, o sistema irracional. Interessante, hein? Legal. Fica aí a dica. Mais um livro que talvez nunca leremos. Mas, bora lá. Marx mostrou bem a importância deste problema. O círculo sempre ampliado do capitalismo, que reproduz seus limites imanentes numa escala cada vez maior, só se fecha quando a mais-valia é não somente produzida e extorquida, mas absorvida, realizada. Nota de pé 88, você tem ali o Capital, volume 3, conclusões, ou Capital, terceiro capítulo. Eu acho que Capital, volume 3 aqui, né? Capítulo 3, conclusões talvez, não sei. Bom, enfim. Porque depois tem um 2 aqui, né? Mas enfim, página 1026 é o volume 3 do Capital. Provavelmente, estou chutando. Se o capitalista não se define pelo gozo, não é porque sua meta seja somente a produção pela produção, isso entre aspas, geradora de mais-valia, mas também a realização desta mais-valia. 2 pontos. É que uma mais-valia de fluxo que não tenha sido realizada é como se não tivesse sido produzida, encarnando-se no desemprego e na estagnação. Que tem isso, né? Tem um esforço de manutenção, uma régua de equilíbrio dinâmico muito complexo, né? Também se produz demais, aí não tem função de produção, aí tem um desemprego, para de vender também, né? Então se também se torna muito eficiente a produção, não pode, né, cara? É uma máquina muito doida, né? Muito estragada mesmo. Eu não estou entendendo isso. É fácil fazer um levantamento dos principais modos de absorção fora do consumo e do investimento. Aí é meio que estava lá no prólogo, né? Exatamente. A publicidade, que são as campanhas, né? O governo civil, o militarismo e o imperialismo. Caramba, exatamente o que estava lá no livro dos meninos lá, do Paul e do Paul. A esse respeito, o papel do Estado na axiomática capitalista aparece claramente, visto que o que ele absorve não é tirado da mais-valia das empresas, mas acrescenta-se a ela, com que a economia capitalista se aproxima do seu pleno rendimento dentro de determinados limites, e amplia por sua vez esses limites, sobretudo por meio de despesas militares, que não fazem concorrência alguma à empresa privada, muito pelo contrário. Entre parênteses, só a guerra conseguiu levar a cabo aquilo que o New Deal falhara. Fecha parênteses, essa é a importância, né, desse dispêndio de excesso da própria guerra, né? Ele é fundamental para a manutenção da produção. Isso é pesado, né? Essa empresa, né, esse sistema de queimar o seu excedente para poder continuar produzindo mais excedente, né? Muito doida essa imagem que vai se formando. O papel de um complexo político-militar e econômico é importante tanto por garantir a extração da mais-valia humana na periferia e nas zonas apropriadas do centro, quanto por engendrar uma enorme mais-valia maquínica ao mobilizar os recursos do capital de conhecimento e de informação, assim como por absorver, enfim, a maior parte da mais-valia produzida. Caramba, quanta coisa que faz nesse complexo político, militar e econômico. Porque realmente, né, vai muita coisa para as armas, vai muita coisa para as campanhas militares, vai muita coisa para propaganda, vai muita coisa, inclusive para a reconstrução de zonas afetadas pela guerra, né? Tem isso também. O Estado, sua polícia e seu exército formam um gigantesco empreendimento de antiprodução, mas no seio da própria produção, e condicionando-a. Caralho, que sinistro, hein? Malévolo. Encontramos aqui uma nova determinação do campo de imanência, especificamente capitalista. 2 pontos.
Não somente o jogo das relações e coeficientes diferenciais dos fluxos descodificados, não apenas na natureza dos limites que o capitalismo reproduz a uma escala sempre maior enquanto limites interiores, mas a presença da antiprodução na própria produção. É essa grande fagocitada, né, do capitalismo, assim, que o pessoal sempre rechaçava a antiprodução nas políticas do limite, na máquina territorial e na máquina despótica, que o capitalismo adiciona à própria produção, né? O aparelho de antiprodução já não é uma instância transcendente que se opõe à produção, que a limite ou a freie. Ao contrário, ele se insinua por toda a máquina produtora, liga-se estreitamente a ela para regrar sua produtividade e realizar a mais-valia. A parênteses, onde, por exemplo, a diferença entre a burocracia despótica e a burocracia capitalista. Fecha parênteses, também descrita aí por Kafka. Né? Liga-se estritamente a ela para regrar sua produtividade e realizar a mais-valia. Né? Caramba. Isso aqui é bem Mark Fischeriano. Né? O Mark Fischer, no Realismo Capitalista, também fala dessa burocracia capitalista, dessa cada vez maior produção burocrática estatal stalinista, né? Nesses que o Graeber vai chamar de trabalhos de merda, né? Dos bullshit jobs, que é para manter as pessoas empregadas aí, né? Cara, bateu o despertador, mas eu tô intrigado aqui, eu vou até o final desse parágrafo, tem tempo que eu não faço isso, e tô intrigado e tô gostando, senão eu vou perder o ritmo. A efusão do aparelho de antiprodução caracteriza todo o sistema capitalista. A efusão do aparelho de antiprodução caracteriza todo o sistema capitalista, ponto e vírgula. A efusão capitalista é a da antiprodução da produção, em todos os níveis do processo. Faz sentido. Por um lado, só ela é capaz de realizar o fim supremo do capitalismo, que é o de produzir a falta nos grandes conjuntos, de introduzir a falta onde há sempre excesso, pela absorção que ela opera de recursos superabundantes. É verdade, né? Que a produção mais excessiva sempre haverá falta, seja ela material, seja ela técnica, seja ela desejante, né? Essa é a grande produção, essa é a grande sacada capitalista. Caralho, maluco, que sinistro. Por outro lado, só ela duplica o capital e o fluxo do conhecimento com o capital e um fluxo equivalente de imbecilidade, que também operam a absorção, a realização, e que garantem a integração de grupos e dos indivíduos ao sistema. Não só falta no seio do excessivo, mas também imbecilidade no conhecimento e na ciência. Veremos notadamente como é no nível do Estado, do Exército, que se conjugam os setores mais progressivos do conhecimento científico ou tecnológico e os débeis arcaísmos encarregados de exercer funções atuais. Caralho, imbecilidade. E aí a gente abre, na semana que vem, o 3.9.8, os diversos aspectos da imanência capitalista, os fluxos. Daqui a pouco que eles vão mandar o Gregory Bateson aqui treinando golfinhos para serem espiões, né? É uma das viagens mais grandes aí da parada. Calma aí, deixa eu marcar aqui. Muito bom, cara. Então estamos aqui no 313. Cara, gostei muito da leitura, tá fazendo mais sentido, apesar de não peguei, né, aquela coisa da baixa tendencial, essas coisas todas. Mas eu acho que tá dando para ter uma ideia, né, de como é fundamental essa dupla relação de excedente e de antiprodução, né, na própria produção capitalista, para esse excesso ser consumido no slow burn, né, no queimar pouco a pouco, para manter na meta-estabilidade desse sistema. Então é fundamental ter tanta produção excedente quanto sempre faltar, seja materialmente, tecnicamente ou desejantemente. Né? Puta que foda. Bem da hora. Bom, mas sigo aí, se você ainda quiser ler junto comigo, por favor, falando sério mesmo, não é, falo sempre isso. Tem tempo que eu não gravo episódio junto com ninguém, então fala aí pra gente ler um pouquinho junto, porque não está fácil, mas está legal. Agora essa eu achei bem legal, pra falar a verdade. Eu vou fumar o meu cigarro, vou postar esse episódio e uma ótima semana pra vocês. Um beijo no seu coração, a gente se vê semana que vem.